Boa noite, professor. Eu e o Zé estamos aqui para apresentar o trabalho. Boa noite, boa noite. Aqui tem a telinha inicial do nosso jogo, né? Basicamente com dois objetos, dois atores aqui que a gente usou. Um deles sendo as instruções, que clicando a gente vai para uma telinha que dá basicamente as regras, a funcionalidade do jogo, que é bem simples. Clique nos números para que eles preencham um espaço ocupado pelo ponto de interrogação. Cuidado, pois caso você erre na luta do chefe, a derrota será instantânea. Caso o número desejado seja composto por dois ou mais algarismos, clique neles na sequência correta. Divirta-se. Botãozinho para voltar para a tela inicial. E aqui o botão para iniciar, né? Vai ter a trilhazinha sonora começando aí. A gente fez durante a troca de fase essa tela de troca mesmo. Vai ser um degradê, né? E conta um pouquinho da historinha que a gente fez para dar um pouquinho de humor pro jogo também. Não sei se é a matemática, né? Os elementos do jogo vai ser basicamente sempre essa chuva de números, com uma sentença aqui embaixo, com uma incógnita sempre. As variáveis aqui da pontuação e do tempo, a pontuação sendo em função do tempo, quanto mais rápido você responder, mais pontos você ganha. Quando a gente acerta o número aqui da sentença, ele vai lá para baixo, conta como certa e dá um efeito sonoro, né? Tem o esqueminha da mosca, que ela fica seguindo o mouse. E aqui a gente tem uma mecânica que aparece ali nas regras de quando você seleciona, quando a resposta, né, tem que ser um número ou mais, que no caso aqui seria 69 menos 35. Eu seleciono 2, eles ficam marcadinhos e dá a sentença correta. E aqui a última questão sendo 1, né? A gente colocou aí a transição, né, pra mudar de fase e a continuação da historinha. Mais uma telinha de transição, uma historinha bem simples. Aqui a gente vai ter um pouco mais de elementos. A roupa do sapo vai estar de acordo com o cenáriozinho, a mudança de cenário. E as contas, conforme vai passando o tempo, vão ficando um pouco mais difíceis, né? Um efeitinho do chapéu saindo dele e a pontuação subindo. Quando você erra uma questão, a gente colocou nos requisitos que ele voltaria uma fase, então caso erre alguma coisa, ele volta uma fase anterior. As contas são as mesmas e você perde pontos na pontuação também. Tem um efeitinho, né, sonoro de erro e tal. E prossegue normalmente. Continua normalmente, sempre são as mesmas. Mais um pouquinho da história, telinha de transição, degradê. Junto com o cenário muda a roupa do sapo também, que também tem um efeitinho de acerto ali quando acerta. Tudo bem simples, mas eu acho que com uns efeitos legais. A gente tentou priorizar um pouquinho a estética do jogo, apesar de ter ficado simples. E ficar mais caricato, né, mais divertido e tal. Apesar de ele vai ser sempre, as contas vão ser sempre iguais, porque os números são tratados como atores e não com aquela manipulação de variáveis para gerar números aleatórios. Mas a estética acaba sendo privilegiada nesse caso. Aqui daí a gente tem a luta do boss, a apresentabilidade dele, o próprio chefe e o nível das contas um pouquinho mais difíceis, né? Sempre se escalonando um pouco a dificuldade das contas. Conforme você acerta o boss, ele vai ficando machucado e a vida vai diminuindo, né? O efeito sonoro e o tempo vai baixando também. Aqui a gente tem a última conta, que eu acho que é a mais difícil. Daí a gente derrota o boss, ele cai, tem uma frasezinha. E a gente fez uma segunda fase pra ele, aqui um pouquinho mais da história, né? E a última fase dele que a gente quis dar um pouquinho de humor também, pra ficar um jogo
engraçadinho, né? Aí entra o saleiro aí, né? E daí a última conta, que é só sendo uma pra ela sendo a mais difícil do jogo, claro. E também a trilha sonora, que muda desde esse último boss, e nessa última fase dele, ela fica mais intensa, com um efeitinho legal. Derrotando o chefe final, tem a última frase do jogo. No fim do dia, tudo que restou foi um monte de lembranças que não faziam muito sentido. Basicamente o jogo é esse e... Lembrando, se tiver um erro no boss, a derrota é instantânea e já vai direto para a tela de Game Over. E aí aparece a pontuação, né? Obtida no decorrer do jogo. Bom, a gente quer mostrar um pouquinho do código aqui, só bem por cima mesmo, para mostrar mais ou menos como a gente fez. O código é bem mais focado na estética, na troca de roupas, entre aspas, né? Do sapo, na manipulação dos atores, na aparição, desaparição. Basicamente é isso. A lógica por dentro dos números não tanto quanto simples, apesar de ser um pouco demorada de fazer, mas é simples, apesar de ser longa. E eu acho que é isso. A gente usou muito dessa funcionalidade do broadcast que facilitou bastante, eu acho, a nossa utilização aqui. Como a maioria dos elementos do jogo eram tratados como atores, eles tinham que receber uma ação para eles fazerem outra coisa. Eu acho que facilitou bastante. Foi um dos principais elementos usados, foi o broadcast. Quase todos os atores ele foi usado e facilitou bastante. Basicamente é isso. Do código eu acho que mostrando aqui é muita coisa. São muitos atores, né? E eu acho que é isso.